Evangelho, sábado da 16ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no seu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranques também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e o amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da 16ª semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de continuarmos ouvindo e meditando o 13º capítulo do Evangelho de São Mateus. E hoje o texto nos traz, a liturgia nos oferece, melhor dizendo, uma outra parábola que Jesus conta à multidão a respeito do reino dos céus. E novamente o Senhor toma consigo a imagem do agricultor e apresenta uma reflexão, ou melhor, um ensinamento que é acessível às multidões porque manifesta não apenas a imagem cotidiana deles, que é isso que é importante a gente ter presente. Às vezes a gente acredita que as parábolas trazem só o aspecto cotidiano da vida simples das pessoas daquele período, mas na verdade não só isso. A parábola traz também a forma, o espírito, como se vive aquela experiência e, ao mesmo tempo, a proposta de Deus de transformação sobre isso. Em outras palavras, ela retrata aquilo que deveria ser o ânimo de quem vive uma situação daquele tipo e depois apresenta como Deus se comporta diante daquela situação. Que às vezes não, que sempre surpreende, né? Sempre surpreende. E hoje a gente vai ver, mais uma vez na parábola, essa atitude surpreendente que é apresentada pelo Senhor. Bom, a parábola se dá nesse episódio em que o Senhor conversa com os seus servos quando eles se dão conta de que algo está acontecendo. Se passa que os servos semeiam e, enquanto dormem, ou seja, no decorrer do tempo, o inimigo vem e também ele semeia. Para a leitura espiritual desse texto, é importante esse passo. Deus semeia a boa nova, o Evangelho no mundo, mas o inimigo também semeia a oposição ao Evangelho, o ódio ao Evangelho, semeia o deboche ao Evangelho, o desprezo ao Evangelho. E isso não é difícil da gente perceber o quanto tem acontecido nos nossos tempos, não é verdade? Que o digam as últimas imagens televisivas que acompanhamos no dia que passou. Então, com muita frequência, vemos em diversas abordagens diferentes, ou seja, usando caminhos e meios diferentes, seja na telecomunicação, seja na arte, seja no cinema, seja nas mesas plenárias das decisões governamentais no mundo inteiro, vemos essa ação contra o Evangelho. Vemos ser semeada uma semente de oposição, de hostilidade, de franca
reprovação e desprezo ao Evangelho. Então, assim como Deus semeia a boa nova do Evangelho, também o inimigo, durante a noite, às escondidas, vai semeando a sua semente. E o que acontece é que ambas crescem. Se a imagem da terra representa o coração do homem que recebe a semente do Evangelho, esse é o segundo ponto de leitura espiritual importante da parábola de hoje. Assim como a terra pode acolher a semente lançada por Deus, pode acolher também a semente lançada pelo inimigo. E ela não é acolhida só através dos aplausos, da aprovação pública desses itens, ou dessas atitudes, como vimos ultimamente nas transmissões televisivas, mas ela vai sendo acolhida na medida em que aquilo que se apresenta passa a ser aceito e incorporado no dia a dia. Mas como assim, Padre Fábio? Será que as pessoas concordam com isso? Aí a gente entra num ponto que é bem interessante. Tudo começa com uma atitude de indiferença. Ou a velha frase, eu não vejo problema e acredito que possa ser algo que não cause, não vejo problema nisso, ou então eu não me importo com isso, mesmo que aconteça. Quando a gente vê o desamor e não se importa com ele, a gente está dando o primeiro passo para que ele continue crescendo. Quando a gente vê uma mentira, uma ofensa contra a verdade e a gente não se incomoda com isso, a gente está dando o primeiro passo para que se estabeleça uma perseguição e uma oposição à verdade. Então tudo começa com uma certa indiferença, apresentada quase como uma normalidade ou como uma isso não me toca ou não me causa um problema porque eu estou acima disso. Essas atitudes que nascem espontaneamente e que nós estamos sendo muito treinados a ter essa atitude em vários temas e em várias realidades, seja da vida social, seja na reflexão a respeito da nossa própria vida e da nossa espiritualidade, vai compondo esse terreno para que ele possa receber a semente da oposição ao Evangelho e essa semente possa criar raízes. Porque quanto maior a nossa indiferença ou o nosso comportamento de normatização sobre aquilo dali, ou seja, isso é normal e precisa ser normalizado porque se trata de uma questão de liberdade, mais do que de uma questão de respeito e de reconhecimento dos valores do outro, né, ou de uma sociedade, a gente está criando o espaço necessário para que aquela raiz se sedimente, desenvolva, para que aquela semente se sedimente e desenvolva suas raízes. E isso é muito preocupante. E como a gente vê, o inimigo lança sua semente e a terra acolhe. Ela cresce e se desenvolve. Entendeu? Então nós estamos fazendo a compreensão agora da leitura, da imagem teológica do texto. Assim como Deus lança e tem uma terra fértil para a semente do Evangelho, e essa terra que é fértil para a semente do Evangelho também pode ser fértil para a semente do inimigo. O fertilizante, ou o que estimula o crescimento da semente do Evangelho, são os valores cristãos, os bons costumes associados à caridade, ao exercício não indiferente da caridade e à defesa não indiferente da verdade da caridade no seio da sociedade, da família. Então, tudo isso é um fertilizante e mantém o solo apto para o desenvolvimento da semente do Evangelho. Então, por isso a gente fala sobre a família ser uma família unida, orante, de procurar viver Cristo no seu seio e transmitir a vida do Evangelho, mas, sobretudo, o exercício prático daquilo que o Senhor nos entrega através da palavra dos sacramentos. Pronto. Uma terra fertilizada, ótima para a semente do Evangelho. Agora, por outro lado,
se difundimos a indiferença, se difundimos a hostilidade à religião, se difundimos o deboche, se difundimos o desprezo aos valores cristãos e aos valores fundamentais, né, da pessoa humana, e vamos deformando, inclusive, a apresentação do homem na sociedade, não permitindo que ele viva aquilo que lhe é próprio, mas viva como lhe é recomendado, como lhe é atribuído pelas compreensões do seu tempo, ignorando tudo que tem na sua história que afirma a respeito do valor e afirma a respeito da própria identidade do homem, seja física, seja espiritual. A gente está criando uma terra fertilizada, a gente está fertilizando essa terra para receber uma semente do inimigo, ou seja, uma semente que leva à oposição àquilo que Deus propõe, né? Essa terra vai ser fértil para uma outra semente. E essa semente vai encontrar a terra sim, e infelizmente vai se desenvolver também. O que diz o texto? Os semeadores se dão conta e vão imediatamente falar com o patrão. O que seria o esperado? Aqui a gente entra naquela dimensão do paradoxo que eu comentei com vocês. Ou seja, o ânimo, né? O ânimo seria, bom, eu tenho servos, eu boto os servos para trabalhar enquanto está crescendo, né? Mas eu vou arrancar essas sementes para preservar a terra, a fim de que as sementes que eu quero que cresça possam crescer bem, né? Então, essa seria a lógica, porque o agricultor ele pensa no cuidado do terreno também, e aí a gente está voltando para a materialidade do texto, né? A gente sai da leitura teológica e volta para a materialidade do texto. Retirar é coisa importante para que a terra seja preservada. Do ponto de vista espiritual ou teológico do texto, seria aplicar a justiça, porque se aquela terra pertence ao Senhor, é justo que tenha sobre ela o que é dele. E aí entra o grande passo, que é o paradoxo em relação ao agricultor. Se a gente volta para a leitura material da parábola, colocar os servos para arrancar o joio e perder algumas sementes de trigo, mas preservar a terra seria uma coisa boa, é o que um agricultor faria, né, ordinariamente. Agora, na parábola, esse patrão, esse agricultor, se comporta de um outro modo, que é contrário àquilo que seria o ânimo normal, né, de um episódio desse tipo. Ele diz, deixa que cresçam juntos, porque ele não quer perder nenhuma das suas sementes. Então, ele sabe que o que foi semeado pelo inimigo não lhe pertence. E dessa forma, ele não quer perder o que é seu. A gente vai lá para João 17 e agora recorda a oração sacerdotal de Jesus, que pede ao Pai que não se perca nenhum daqueles que lhe foi entregue. O amor do Senhor por cada um daqueles que lhe foi entregue é tão grande que ele não quer perder nenhum. O zelo por aquela ovelha que se perdeu. O Senhor não se escandaliza com a presença da maldade. Ele não é indiferente a ela. Isso é importantíssimo. Porque ele sabe muito bem que o joio está crescendo junto com o trigo, mas os seus olhos estão apontados, estão orientados para cada uma das sementes de trigo. Ele não é indiferente. O seu interesse é que todas elas cresçam saudáveis e nenhuma se perca. Chegará o tempo de fazer a justiça, mas agora é o tempo de cuidar. Entendeu? Que chamado forte para mim e para você? Esse é o tempo de cuidar. É o tempo de não nos escandalizarmos com a presença do mal, mas é o tempo também de não sermos em absoluto indiferente a isso. Mas o que precisamos fazer? Cuidar daquilo que pertence a Deus. Então vamos fertilizar a terra com o máximo do que é necessário, do que o Senhor nos pede. Vamos colocar toda a nossa força para que as sementes do Senhor germinem e cresçam, frutifiquem. É ali que a gente tem que se lançar. A presença do joio ajuda a compreender a urgência de nos
redobrarmos em oferta pessoal para tornar fértil essa terra e para cuidar das sementes do Senhor e aplicarmos a nossa inteira vida ali. Ainda não é o tempo da justiça, mas a justiça foi assegurada, prometida pelo Senhor. Ela acontecerá. A parábola deixa isso claríssimo, porque Deus não é injusto. Ela acontecerá. Mas e agora? E nós? Como vivemos esse tempo? Esse é o tempo do cuidado. É o tempo de dedicarmos a nossa atenção e o nosso cuidado pelas sementes do Senhor. Pois Ele continua lançando sementes nesse campo. E essa terra precisa estar fértil para as sementes do Senhor. Arregacemos nossas mangas e nos lancemos nisso. Não sendo em absoluto indiferente a tudo o que está acontecendo. E esse é um passo importante. A nossa não indiferença. É reprovável o que se passou. Ontem nós acompanhamos na transmissão televisiva. É reprovável muitas coisas que acontecem, são aprovadas na nossa sociedade brasileira e que estão sendo aprovadas pelo mundo afora em relação, por exemplo, à eutanásia, ao aborto e a outros temas ainda mais delicados de hostilidade frontal à fé cristã. É reprovável os incentivos que a cultura tem feito a desenvolvimento de temas que levam à banalização e até mesmo a denigrir a fé católica e a expressão dos valores do Evangelho. Não podemos ser indiferentes a isso. Devemos mostrar o quanto essas realidades não devem ser não apenas seguidas, mas não devem ser admitidas para a nossa vida cotidiana, sempre daquele modo que é o modo que o Senhor nos ensina. Se existe ali uma verdade, uma mentira, se existe ali a falsidade, apontemos na direção da verdade. Se existe ali o desamor, apontemos na direção do amor. As trevas do erro e da mentira são destruídas acendendo a luz da verdade. As trevas e os erros do desamor são destruídos acendendo a luz da caridade. Então é dessa forma que o Senhor nos ensina a não sermos indiferentes e a combatermos aquilo que se levanta em hostilidade às coisas de Deus. E ao mesmo tempo é debruçando-nos no amor ao próximo e no vínculo entre nós, à luz de todos os tesouros que o Senhor nos entrega, que iremos tornar a nossa sociedade, a nossa família, a nossa própria alma um terreno fértil, fertilizado para receber a semente do Evangelho. Que pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, o Senhor nos acompanhe e na sua infinita misericórdia tenha misericórdia de todos aqueles organizadores dos Jogos Olímpicos de Paris que ontem propuseram aquele absurdo que acompanhamos na televisão e que nós possamos oferecer hoje as nossas orações em reparação por essas aberrações que cada vez mais ganham o cenário internacional, sobretudo usando o universo da cultura e o universo agora também do esporte. Aquilo que deveria, ou aquela experiência que deveria agregar, agora se torna uma experiência de desagregação, ou está sendo usado como palco para desagregação, como se fosse normal trabalhar um tema e tratá-lo dessa forma em relação à fé de inúmeras e inúmeras nações presentes nos próprios Jogos Olímpicos. Que o bom Deus tenha misericórdia, que as nossas orações de reparação por esses gestos e, sobretudo, por esse abuso do universo esportivo que deveria ser, como nós bem sabemos, um universo para a comunhão e para a integração dos povos, que o bom Deus ilumine aqueles que devem dirigi-lo para que volte a ser o que sempre se propôs a respeito desse bem. Um ambiente de comunhão e, sobretudo, de acolhimento de todas as nações naquilo que lhes é próprio. Um valor defendido não deve ser ocasião para tentar suprimir outro de igual ou maior grandeza no seio ou para a comunhão das nações. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Maria Imaculada,
E pela intercessão de São José e São Miguel Arcanjo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.